tem clareza do que te impede de realizar plenamente o seu potencial? Se você deseja alcançar de maneira satisfatória, de maneira plena, o seu máximo potencial, fica aqui comigo nesse vídeo, porque eu vou te ensinar 3 dicas para você enfraquecer os seus sabotadores. Eu sou Ana Paula Lima, especialista em desenvolvimento pessoal para mulheres e criadora do movimento Dona de Si. E nesse vídeo de hoje eu quero te ensinar 3 dicas para que você possa enfraquecer os seus sabotadores. Seus sabotadores que vivem aí querendo ser seu amigo, querendo estar no seu círculo de amizade e te fazendo acreditar que você precisa dele para sobreviver. Muitas mulheres me procuram e uma das coisas que a maioria das mulheres eu percebo que mais busca é a realização profissional, é serem independentes financeiramente. E muitas mulheres me procuram com o sonho de abrir o próprio negócio, de tirar uma ideia do papel. E certa vez, num atendimento que eu fazia individualmente com uma mulher, ela me procurou. E durante a sessão, ela trouxe a ideia de montar um negócio de alimentação saudável. Nas sessões anteriores, ela já tinha falado um pouquinho sobre isso, mas de maneira muito inicial, muito incipiente. E ela tinha me falado que abrir o próprio negócio era um sonho antigo, mas que ela não tinha coragem de realizar. E ela relatou que não tinha coragem de realizar por algumas questões. Por exemplo, nossa, mas já tem muita gente boa no mercado. Será que eu não vou ser mais uma? Um outro pensamento dela. Será que eu tenho realmente perfil para empreender? Será que eu tenho realmente perfil para ter o meu próprio negócio? Um outro pensamento dela. Será que tem espaço para mim? Todos esses pensamentos, eles são pensamentos sabotadores. São pensamentos que muitas vezes você tem e te impedem de fazer o que você deseja, te impedem de utilizar ao máximo o seu potencial. E aí muitas vezes você não tem a coragem, não tem a autoconfiança para fazer o que deseja fazer. Aí daqui a pouco você vê alguém que tem menos conhecimento que você, tem menos habilidade que você, mas a pessoa foi lá e fez, porque essa pessoa teve atitude. E a atitude muitas vezes é o que te falta. E essa mesma cliente disse pra mim: Ana, mas eu vi familiares de uma amiga minha fazendo um negócio parecido com o que eu quero e o que eu faço, o meu produto tem uma qualidade muito melhor. Mas a diferença é, eles estão fazendo e já estão tendo sucesso. E eu ainda não tive a atitude, a coragem e a autoconfiança de fazer. E foi aí que nessa sessão nós construímos o nome da marca do negócio dela. Ela trouxe a ideia que tinha e juntas nós desenvolvemos, pensamos numa marca que realmente eu tenho certeza que vai ser um grande sucesso. O que é que ela conseguiu nesse atendimento individual comigo? Ela conseguiu eliminar os sabotadores que a impediam de utilizar o máximo potencial dela. E aí um grande sabotador dela era o crítico e um outro grande sabotador dela era, são mais 9, né? Mas o outro mais alto dela era o hipervigilante. Estava sempre preocupada com o que poderia dar errado, com as críticas do outro, sempre preocupada em correr risco, preocupada com os perigos que poderiam atormentá-la durante o caminho. E no final da sessão, ela saiu com aquele sorriso maravilhoso e com a consciência de que tem espaço sim para ela. Ela é boa o suficiente, ela pode ser ainda melhor a partir do momento que ela entrar em ação. Tem espaço sim para ela e, mais que isso, o espaço é ela que irá criar o seu próprio espaço. Gente, durante a minha infância, se eu pegar todas as minhas fotos, eu vou ver fotos de uma menina sempre meio retraída, sempre meio fechadinha.
Na minha primeira infância, eu me lembro que eu era muito solta, eu era muito brincalhona, muito alegre, aquela menina esprevitada, comunicativa, que adorava uma maquiagem, adorava pintar a unha, adorava se vestir bem. Só que essa menina, ela começou a ser reprimida, essa menina começou a ser apontada e eu comecei a escutar muitas críticas dentro da minha própria casa. Críticas das minhas tias, das pessoas que conviviam comigo. Eu fui criada pela minha avó materna, então cresci numa casa com muitas tias, muitos tios e todo mundo sempre tinha um pitaquinho para dar em mim. E eu me lembro que até os 8 anos de idade eu conseguia ser eu mesma. A partir daí eu fui me retraindo, me reprimindo com o objetivo de ser aceita. E logo isso começou a refletir no meu comportamento, isso começou a refletir nas fotos que eu tirei. Hoje eu vejo a imagem que eu tinha ali dos meus 8 até os 16 anos de idade, mais ou menos. E eu comecei a me isolar dos meus medos, dos meus traumas, dos meus sentimentos de abandono, de rejeição. E todo esse processo acabou resultando em 2 sabotadores muito fortes. Um é o crítico, e esse crítico é o sabotador principal. Todas as pessoas têm esse crítico em alguma esfera, e o crítico, ele se divide em 3 áreas: criticando a si mesma, criticando aos outros e criticando as circunstâncias. Então, normalmente, esse sabotador principal, ele faz parte, do nosso convívio, e a gente precisa entender esse sabotador e saber como enfraquecer esse sabotador que existe em nós. E um outro sabotador muito forte que eu precisei me agarrar com o objetivo de sobrevivência foi o hiperrealizador. Eu busquei me tornar uma menina perfeita, uma adolescente perfeita, ser sempre bem vista pela minha avó, ser sempre aceita pelo outro, ser certinha em tudo que eu me propusesse a fazer. E tudo isso eu fui fazendo com o objetivo único e exclusivamente de sobreviver na minha infância. Esse é o principal papel dos sabotadores, é nos ajudar a sobreviver. Só que aí chega um momento em que a gente não precisa mais desses sabotadores. Só que você não sabe como tirar esse sabotador da sua vida. E eu demorei 34 anos para saber que esses sabotadores existiam. Foi quando eu conheci o livro Inteligência Positiva. Somente aí eu entendi o que eram esses sabotadores e quais danos eles tinham feito na minha vida e continuavam fazendo. E embora com 34 anos eu não precisasse mais deles, eles continuavam a exercer uma grande influência negativa em minha mente. E foi a partir do momento em que eu conheci esse material, aos 34 anos de idade, que eu comecei a estudar e a aplicar na minha vida com o objetivo de minimizar esses sabotadores e os danos que eles causavam em mim. E a primeira coisa que a gente precisa saber é que a formação do sabotador, ele é um processo normal, ele é o primeiro estágio do nosso desenvolvimento mental, quando nós formulamos as nossas estratégias de sobrevivência. E essas estratégias de sobrevivência a gente formula na nossa infância como um meio de sobrevivência. Os nossos pais, os seus pais, podem ter te dado a melhor criação, mas mesmo tendo te dado a melhor criação, provavelmente eles deixaram algum tipo de dano emocional em você. Os melhores pais e as melhores criações não podem nos salvar dos nossos dramas mentais. A infância, ela é um campo minado emocional, independente de quão bom tenham sido os nossos pais. E no meu caso, eu não cresci com os meus pais. Eu fui criada pela minha avó materna e pela minha tia-avó. E eu fui conhecer a minha mãe com 14 anos de idade e o meu pai com 21 anos de idade.
Então imaginem que o meu drama mental era ainda maior e os meios que eu buscava de sobrevivência eram ainda maiores, porque eu precisei durante toda a minha infância, durante toda a minha adolescência, primeiro na infância eu precisei conviver com sentimentos de abandono e rejeição. Aí na adolescência eu comecei a entender que eu precisava me curar desses sentimentos de abandono e rejeição. Só que isso não cura da noite para o dia, leva um tempo, é um processo. E eu vivi boa parte da minha vida sem me curar desses danos causados. Mas quando eu mergulhei no meu autoconhecimento, há 7 anos atrás, foi que eu realmente consegui me curar de todos esses danos emocionais que me foram causados na infância. E eu digo que o processo de cura, ele é um processo que tem data de início, mas não tem data de término. A gente está sempre se curando, a gente está sempre buscando construir a nossa melhor versão. E o problema dos sabotadores é que na infância eles servem para nos proteger. Eles servem para fazer com que a gente consiga de alguma forma se proteger de algo que está ali tentando nos causar algum mal. Mas na fase adulta, a verdade é que a gente não precisa mais desses sabotadores. Porém, você não sabe como tirar eles da sua vida e eles não somem voluntariamente. Eles ficam em nossa mente. Aquela vozinha que a gente escuta, que diz que a gente não pode, ou que sonhamos alto demais, ou que você não é capaz, ou será que isso vai dar certo para mim? Será que eu devo realmente fazer isso? Já tem tanta gente boa no mercado. Eu acho que eu vou ser somente mais uma. E aí todos esses pensamentos são pensamentos sabotadores que vêm para te colocar num estado de conforto. Mas o que você precisa quando adulta é justamente sair da sua zona de conforto e atingir o máximo do seu potencial. E esse meu sabotador hiperrealizador, ele fez com que durante muitos anos da minha vida eu só pensasse em trabalho, eu só focasse a minha atenção na minha vida profissional. E isso fazia com que a minha vida, a minha roda da vida, ela ficasse meio em desequilíbrio. Até que talvez há 3 anos atrás eu consegui, depois de ter conhecido esses sabotadores, eu consegui equilibrar a minha roda da vida e entender que para ser aceita ou para ter o meu valor ou para ter reconhecimento, eu não precisava ser hiperrealizadora, eu não precisava me autoafirmar o tempo inteiro no meu trabalho, naquilo que eu fazia. Eu poderia ter uma vida mais leve, eu poderia ter uma vida mais plena, e isso teve um grande significado e impacto na minha vida, porque foi a partir daí que eu consegui de verdade utilizar o meu máximo potencial, me libertar dos julgamentos do outro e ser apenas quem eu desejava ser. Foi então que eu precisei passar pelo processo de cura da minha criança interior para que eu pudesse de verdade ser, fazer e ter tudo aquilo que eu desejava na vida. E tem outros vídeos aqui no canal em que eu falo do relacionamento com a mãe, que esse processo de curar o meu relacionamento com a minha mãe, que eu conheci com 14 anos de idade, foi muito importante. Perdoar a minha mãe foi muito importante. Então tem um vídeo desse no canal, você pode pesquisar. Uma outra coisa, eu precisei construir em mim uma mulher segura e autoconfiante de verdade. E aqui no canal também tem um vídeo falando sobre segurança e autoconfiança, como você se tornar uma mulher segura e autoconfiante. Então percebam que é todo um processo. E esses sabotadores, o crítico, ele é o sabotador principal. Além do crítico, existem 9 sabotadores que são cúmplices, e são eles o insistente, o vítima, o hiperrealizador, o hipervigilante, o hiperracional, prestativo, o insistente, esquivo e o controlador. E você precisa então reconhecer qual é o seu sabotador cúmplice com o crítico. Às vezes a gente tem um sabotador cúmplice, às vezes a gente tem 2 sabotadores cúmplices. E é entendendo esses sabotadores que você vai buscar ter as ações necessárias para
enfraquecer esses sabotadores. Então eu quero agora te ajudar a não lutar contra os sabotadores, mas observar e rotular os pensamentos ou sentimentos sabotadores sempre que eles aparecerem. E para isso, eu quero te dar então essas 3 dicas para você utilizar de como enfraquecer os seus sabotadores. A primeira dica é: você pode criar descrições personalizadas para os seus sabotadores, ou seja, dê nome para os seus sabotadores. O meu crítico, por exemplo, eu chamo ele de workaholic. Toda vez que ele aparece, o workaholic é aquela pessoa que só pensa, aliás, o hiperrealizador. O hiperrealizador eu dou o nome de workaholic, que é aquela pessoa que só pensa em trabalho. E eu já fui assim e não quero ser de jeito nenhum. Então, quando o meu hiperrealizador aparece, eu digo: workaholic, tá querendo me enganar? Tu não me engana não, tá? Fica aí que eu estou aqui na minha. E parece meio conversa de doido, né? Mas não é. Você não pode criticar o seu sabotador, porque se você critica o seu sabotador, você está fortalecendo ainda mais o seu crítico. O que você precisa de verdade é lutar contra esses sabotadores, observando e rotulando os pensamentos ou sentimentos no momento em que eles aparecem. É dessa maneira que você vai conseguir enfraquecê-los. Então essa primeira dica: dá nome ao seu sabotador. Digamos que o crítico, você chame ele de, sei lá, de Maria vai com as outras, o nome que você quiser, ou executor, você escolhe o nome que você vai dar para o seu sabotador. E sempre que você sentir que ele apareceu, você busca calar a voz dele. De que maneira? Chamando ele pelo nome, tendo um diálogo reto com ele, porque dessa maneira você vai estar atenta a ele e vai o rotular, ou seja, vai fazer com que ele se afaste ali de você de alguma maneira. Segundo, você, digamos, a segunda dica, né, é você realmente observar e rotular os pensamentos sabotadores. A primeira dica é você dar nome a ele, e aí eu já me adiantei aqui no processo. A segunda dica é você observar e rotular os pensamentos sabotadores. É você fazer o quê? É você, digamos, você fez uma tarefa muito bacana, mas começa a se questionar: será que essa tarefa tá boa? Como é que eu posso melhorar? Aí é o seu crítico, você escuta a voz do seu sabotador crítico e você cala a voz desse sabotador crítico. Crítico, lá vem você dizendo que o crítico é o nome que você deu pra ele. Maria vai com as outras? Maria vai com as outras? Lá vem você querendo me fazer acreditar que minha tarefa não tá boa o suficiente? Sinto muito, mas eu não vou acreditar em você. E aí você diz: nossa, como minha tarefa está perfeita, como isso aqui que eu fiz está maravilhoso, bola pra frente, vamos pro próximo passo. Automaticamente você muda o seu estado, você muda o seu estado emocional, você muda os seus pensamentos, os seus sentimentos. E a terceira dica é não permitir que o sabotador ele fique no seu círculo de amizade. Um sabotador, ele causa maiores danos quando finge que é seu amigo e você o aceita no seu círculo de amizade. Aí você diz assim: acho que já tem muita gente boa por aí. O crítico acha que já tem muita gente boa por aí, mas eu não acho. Eu acho que tem muita gente boa e eu posso ser tão boa quanto. Um outro: eu acho que eu não sou capaz de fazer isso. O crítico acha que eu não sou capaz de fazer isso, mas eu tenho certeza que eu sou muito capaz. Nisso você vai o quê? Você não vai acreditar na mentira que o seu sabotador conta pra você e que quer te fazer acreditar nessas mentiras. Meus amores, a nossa mente, ela pode ser a nossa maior amiga ou a nossa pior inimiga. Nós precisamos fortalecer os músculos do nosso cérebro QP, que é os músculos do nosso cérebro de coeficiente de inteligência positiva. E com isso, fazer com que a nossa mente sábia, ela assuma o comando por mais tempo. Nós temos mais de 70 mil pensamentos negativos todos os dias. Os sabotadores estão o tempo inteiro aqui, no nosso ouvidinho, querendo fazer a gente acreditar que não pode, que não é capaz ou que não consegue. E o nosso objetivo diário é calar a voz desses sabotadores quando eles aparecem
e fortalecer a nossa mente sábia, para que a nossa mente sábia assuma o comando por mais tempo, assuma o controle da nossa vida por mais tempo. Então eu te pergunto, a tua mente, ela tem sido a tua melhor amiga ou tem sido a tua pior inimiga? E como você tem reagido a todas essas vozinhas que aparecem aí para te dizer que tu não pode ou que tu não é capaz? E outra coisa, além de todos esses sabotadores, que são os sabotadores internos, existem os sabotadores externos, aqueles sabotadores que convivem com a gente, às vezes dentro da nossa própria casa, e que ficam ali te dizendo que você não pode, ou que você não é capaz, ou que você sonha alto demais, ou que você anda inventando moda o tempo inteiro. E esses sabotadores, às vezes, pode ser o seu marido, às vezes podem ser os seus filhos, pode ser a sua mãe, o seu pai, pode ser uma amiga invejosa. Então existem muitos sabotadores lá fora que estão o tempo inteiro tentando fazer com que a gente se diminua. Esses sabotadores, a gente tem que estar atenta a eles o tempo inteiro e se blindando deles o tempo inteiro. Agora, além disso, a gente precisa o tempo inteiro estar atenta aos nossos sabotadores internos, às vozinhas que aparecem aqui na nossa mente e que nos impedem de utilizar o nosso máximo potencial. E aí você talvez me pergunte, Ana, o que é que eu posso fazer agora para assumir o comando mais tempo da minha mente através da minha mente sábia e enfraquecer os meus sabotadores? Eu vou te ensinar um exercício que está nesse livro Inteligência Positiva do Chamini, e o exercício é o seguinte: nós vivemos muito no piloto automático, nós vivemos muito naquela correria, sem estarmos presentes, conscientes e sem conseguirmos viver o poder do agora. Eu quero que você se torne mais consciente e presente no seu dia a dia. E aí um bom exercício é você colocar a atenção no seu corpo e nos seus sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. E como é que você faz isso? Através de uma repetição QP. Talvez você malhe, talvez não, mas se você já malhou, você sabe que a gente vai para academia e o professor pede para que você faça 3 repetições, 15 vezes cada uma. Então você vai fazer leg press, você faz 1, 2, 3, 4, 15 vezes. Descansa 30 segundos, mais 15 vezes. Descansa 30 segundos, mais 15 vezes. Esse exercício que você vai fazer é um exercício para fortalecer a sua mente. Assim como você faz exercício físico para fortalecer o seu corpo, definir o seu corpo e emagrecer, você precisa fazer exercício para fortalecer a sua mente sábia. E esse exercício, então, é você parar e dar atenção ao seu corpo e também a um dos seus sentidos durante 10 segundos. E fazer essa repetição pelo menos 100 vezes durante o dia. 100 vezes durante o dia? Sim. 100 vezes durante o dia, 10 segundos cada vez, é muito pouco diante de todas as outras coisas que você faz e que provavelmente não trazem tanto resultado. Então, como seria esse exercício? Seria você parar, por exemplo, você está fazendo algo e aí digamos que você perde a atenção. Você para aquilo, se concentra e faz 10 segundos de atenção plena, focando no teu corpo e em um dos órgãos, e um dos sentidos. E aí, esses 10 segundos, eles correspondem a mais ou menos 3 respirações conscientes. É você fazer, 3 respirações conscientes já dá 10 segundos. Então, digamos que você está lendo um livro e você perde o foco da leitura. Para a leitura do livro, pega o livro, segura ele, olha assim para a capa do livro e respira. Simplesmente admirando a capa do livro ou passando a mão na capa do livro. Nisso você utilizou o seu tato, você utilizou a sua visão e você colocou o seu corpo em consciência.
Você tá almoçando, por exemplo, e às vezes a gente almoça e nem senta para comer. E aí naquela correria, que tal você parar e fazer a sua refeição de maneira consciente? Sentindo o alimento, mastigando pausadamente. Isso vai te fazer se saciar mais rápido, tu vai comer menos e tu vai comer num estado de presença muito maior. Então esse exercício no começo você precisa estar sempre pensando em fazer ele. Só que à medida que você vai fazendo, você já começa a ter consciência da importância daquilo. E aí eu quero que você se lembre que assim como a gente precisa treinar o nosso corpo, fazer atividade física, a gente precisa também treinar a nossa mente, fortalecendo a nossa mente sábia para que ela assuma o comando por mais tempo. E isso vai contribuir para que você utilize muito mais do seu potencial. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui o seu like, deixa aqui o seu comentário, indica para suas amigas, assina o nosso canal, se inscreve aqui no canal e me segue no Instagram, @AnaPaulaLimaOficial com 2 Fs. Lá nós estaremos muito mais pertinho todos os dias. E aqui no canal a gente tem vídeo 2 vezes por semana. Quinta-feira, às 11 horas da manhã e no domingo, às 11 horas da manhã. Já ativa o sininho, o lembrete e cada vez que a gente postar o vídeo aqui, você já recebe a notificação. Um beijo e gratidão, estamos juntas. Vamos fortalecer nossa mente sábia para que a gente possa utilizar o máximo do nosso potencial. Beijo, amores!